Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina, da Coco Presbyterian Church, e nós estamos aqui no nosso culto em português, que é o ministério que a gente tem em língua portuguesa. Nós não temos uma congregação brasileira aqui na nossa igreja. Eu sou pastor de uma igreja americana, aqui em Coco, na Flórida, está entre Orlando e Cocoa Beach, né? Então, se você está em Orlando e vai para a praia, provavelmente você vai passar por Coco, né, para ir para a praia. E eu comecei durante o Covid a fazer esses cultos em português para abençoar o pessoal que ficou trancado em casa, né? Naquela época a gente teve que aprender na marra esse negócio de internet, live, essas coisas todas. E começamos a fazer o culto em português, que não é um culto completo, né? Mas é alguma coisa, né? um momento para te abençoar, te edificar, te ajudar na tua caminhada cristã, né? Então nós começamos naquela época, né? Covid vem, Covid vai, a gente continua fazendo, né? Continua fazendo, não sabemos até onde nós vamos continuar fazendo, mas estamos fazendo. E se você mora aqui na Flórida Central, no Brevard County, faz uma visitinha pra gente, Coco Presbyterian Church, você pode checar, né, os nossos cultos em inglês, escola dominical em inglês, está lá na nossa web page, né, na nossa página na internet, chama Coco Presbyterian Church, né, e a página no YouTube, a nossa página chama cocopress.org, né, org. Então dá uma checada lá e faz uma visita para a gente, né? A gente vai ficar muito contente de ter você aqui. Nosso objetivo aqui é te edificar, te abençoar, orar por você, para que Deus te dê graça nesses dias tumultuados que estamos vivendo em quanto é canto do mundo, né? Parece que a coisa está pipocando no mundo inteiro. E antes da gente continuar, eu gostaria de fazer uma oração por você. Vamos orar a Deus? Pai, nós te agradecemos, porque no meio de toda essa conturbação que estamos experimentando no mundo, podemos descansar nas tuas mãos, debaixo das tuas asas, sabendo que o Senhor é um Deus que cuida, protege e abençoa. Pai, nesse instante nós pedimos que o Senhor nos abençoe as pessoas que estão nos assistindo, abençoa a família delas, ó Deus, dá graça para elas, dá saúde para aqueles que precisam de saúde, abençoa, ó Deus, a família, dá graça para os filhos, para os pais, para os avós, os parentes, ó Deus, protege, Senhor, ajuda, dá sabedoria, abre as portas para trabalho, Senhor, abençoa as finanças, ó Deus, desse povo. Nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, que o Senhor possa abençoá-los financeiramente, ó Deus. E abençoa a vida deles com o Senhor. Ajuda eles a continuar andando contigo, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, como antes de ir para a nossa música, né, toda vez aqui eu ponho uma música, um hino de louvor, para te abençoar, gostaria de ressaltar que durante a semana eu tenho o que eu chamo de um pingo de prosa, que é uma meditação curtinha que eu lanço aqui nos Estados Unidos por volta das 11h30 da manhã. Né? Então, aqui tem horário de verão, aqueles negócios todos, então nesse momento nós estamos com 2 horas de diferença, então você tem que calcular. Mas vai lá, se registra, né? Se inscreve no nosso canal, é esse canal que você está assistindo esse culto, chama um pingo de prosa. E põe lá no sininho, porque aí a hora que sair o vídeo, todo dia, de segunda a sexta, eu lanço uma meditação curtinha, de 5 minutinhos, para te abençoar durante a semana. E aí no final de semana a gente faz esse aqui. E esse aqui eu sempre coloco uma música, um hino de louvor, uma canção de louvor, para te abençoar, te edificar, né? Então vamos ouvir a música de hoje. Encontro calma na oração.
faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. E grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. E grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. E grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Muito boa, né? Muito boa. Uma bênção, uma bênção, uma bênção. E eu, né? Tem gente que tem talento, né? Eu estou nesse princípio de ano, né? Se você está acompanhando no meu dia a dia, nós estamos no princípio do ano, mas a ideia é, nesse princípio de ano, te dar o fundamento de uma vida cristã, né? O que precisa? Então, na semana passada, né? Dá uma olhada lá no culto da semana passada, eu falo sobre a palavra de Deus, né? E hoje nós vamos começar uma pequena série a respeito da oração. Crescer, nós precisamos crescer através da palavra de Deus, né? Crescer profundamente na palavra de Deus, arraigar, né? Por raízes no nosso crescimento na palavra, mas não é só na palavra, precisamos fazer isso também na oração. E tem um texto muito, muito interessante que está lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 11 até o 13. É um texto que muita gente passa batido, aqueles finzinhos das cartas de Paulo, quando ele começa a falar do fulano, do Beltrano e tal, a gente passa batido naquilo ali, né? Que é as despedidas e tal. Então ele menciona o fulano, menciona o ciclano, e o fulano manda abraço, não sei o que, saúde do Beltrano, aquele negócio todo, a igreja daqui, a igreja dali. E muitas vezes a gente chega no final da carta e a gente passa batido porque não presta atenção, porque é só saudações, despedidas, aquele negócio todo.
Mas existem pedras preciosas ali naqueles textos ali que a gente precisa prestar mais atenção. Então, Colossenses 4, de 11 a 13, olha o que diz. E Jesus, conhecido por justo, Paulo está aqui listando a turma, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Presta atenção agora no 12. Saúda-vos Epáfras, que é de dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. É um testemunho poderoso a respeito de uma pessoa que a gente praticamente desconhece, não é não? Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e agora pedimos ao teu Espírito que fale conosco, que nos dê graça, que nos alimente, que nos motive a orar, a buscar o Senhor e a te servir. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Oração. Todos nós conhecemos, lembra, né? A oração de Jabez, lembra daquele livrinho? Todo mundo conhece, né? Um versículo só, tal, e todo mundo conhece a oração de Jabez, né? Eu não sei nem se é assim que pronuncia em português, né? Mas é um livrinho que teve uma época que tomou conta, né? Tomou conta, todo mundo lia aquele livrinho. Eu lembro que eu era pastor em Ohio, né? Numa igreja americana em Ohio. E a gente fez estudo bíblico na escola dominical, né? Porque eles fizeram, eles lançaram o livrinho, depois eles lançaram o currículo, né? Com vídeo, com não sei o quê. E todo mundo sabia a oração de Jabez e queria ser a oração. Eu descobri aqui a oração de Epáfras, no Novo Testamento. A de Jabez é no Velho Testamento. A de Epáfras é no Novo Testamento. Porque Paulo aqui no versículo 12, ele fala assim, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo. Dentre vós servo de Cristo, né? E essa carta de Paulo é uma carta muito importante, que é a carta aos Colossenses, né? E ele menciona pessoas, como eu já disse, pessoas que estavam lá servindo, ajudando na missão, e entre eles ele menciona Epáfras. E o significado do nome Epáfras é bonito. Provavelmente quando o pai ou a mãe viu o bebê, achou muito bonito e colocou o nome de bonito no filho, né? Ele era um querido companheiro e servo, né? Escravo de Paulo, né? Da igreja, provavelmente fundador de uma daquelas igrejas ali naquele canto, né? E estava com Paulo na prisão. É interessante que ele foi servir Paulo na prisão, o que era um risco muito grande, porque você é conectado com pessoa que está na cadeia, né? O pessoal já olha você assim, fala, o que é isso, né? O cara não é parente, não é pai, não é irmão, não é filho, e vai lá servir, ajudar, etc. Tal, já não é um bom negócio, né? Olha o que Paulo escreve no capítulo 1 dessa carta aos Colossenses, versículos 7 e 8. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então o Epáfras foi lá, representando a igreja, e falou, o Paulo está preso e eu vou lá servir o Paulo, ajudar o Paulo nessa situação difícil que ele está passando, né? Então eu vou lá fazer isso. E aí o Paulo escreve de volta para a igreja, né? Escreve de volta para a igreja. Então, com esta biografia simples e curta, é isso que a gente tem dele aqui, Paulo nos dá uma visão do ministério de oração que deve acontecer na igreja. O Epáfras é um exemplo para todos nós de ministério de oração que deve acontecer na igreja. E eu gostaria de incentivar você a compartilhar esse vídeo, né, com as irmãs, os irmãos que estão envolvidos no ministério de oração, de intercessão, porque o Epáfras, para mim, ele é o exemplo. É ele que mostra o que fazer, como fazer,
em matéria de oração, né? Então é extraordinário as lições que nós vamos aprender. E hoje nós vamos começar a nossa caminhada com um Epáfras sobre a oração, né? O objetivo é a gente crescer através da oração. Todos nós cristãos, todos nós. Se você é um discípulo de Jesus, se você é um cristão, você tem que orar e tem que aprender a orar. Não é só orar, não. Tem que aprender a orar. Oração é uma disciplina. Então você tem que aprender a orar. E todos nós temos que fazer isso, mas tem certas pessoas que levam isso para outro nível, né? Que muitas vezes a gente olha e fala, não sei se eu consigo chegar lá, né? Mas o Epáfras era um desses caras, né? A gente aprende lições extraordinárias a respeito da oração. A primeira coisa que nós aprendemos a respeito da oração é que orar é para todos nós. Então isso aí tem que ser generalizado, né? A primeira coisa que aprendemos é que orar é para todos nós. Aqui nós vamos dar uma olhada no tipo de pessoa que Epáfras era, né? Versículo 12 e 13, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Epáfras, o nome significa bonito, mas é um apelido. É um apelido, né? Uma forma curta, uma contração de Epafrodito, né? Que significa adorável. Paulo usa o apelido e não o título. Então Paulo tinha esse, provavelmente era o cara assim, chegado, né? Da família, né? Então Epáfras era aquele que não tinha problema de receber apelido e ser tratado com um apelido. Então isso ele é um dos nossos, né? Ele é um amigo, ele é uma pessoa que não tem problema, né? Então a gente, os amigos, né? A gente não tem problema de chamar pelo primeiro nome, né? Em vez de chamar o nome inteiro ou chamar só o último nome. Os amigos não tem problema de usar o apelido, né, da pessoa, porque tem essa intimidade para poder fazer isso. Então Epáfras é um dos nossos aqui, né? E Paulo fala isso, Paulo menciona, ele é um de vocês, né? Ele é um do grupo aí, né? A segunda coisa que Paulo menciona sobre ele é que ele é um de vocês, né? Não é isso que ele diz assim? Que é dentre vós, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, né? Menciona isso, né? Que ele é um de vocês, ele está no meio, isso significa que ele não é simplesmente um ministro, um apóstolo, alguém especial que sabe tudo, aquele negócio todo importante que está além, acima de todo mundo. Ele também não é um estranho, ele é do grupo, ele é da igreja. Este é um testemunho do sacerdócio universal que todos nós temos que fazer, todos nós temos que nos envolver na oração, né? Eu sendo pastor, tem gente que fala assim, mas a oração do pastor tem, né? Talvez você faça isso, né? Mas a oração do pastor, né? Existe uma doutrina da Igreja Reformada que é extremamente importante para todos nós, e a gente tem que aprender e saber, que é do sacerdócio universal. Sacerdócio universal, o que significa? Significa que todos nós, você e eu, se nós somos cristãos, somos discípulos de Jesus, se seguimos o Senhor, todos nós, sem exceção, temos acesso à presença de Deus, ao trono da graça. É extremamente importante você entender isso. E é isso que Paulo está querendo que a igreja dos Colossenses entenda. Fala, olha, o Epáfras, que faz esse ministério extraordinário, é um de vocês. Ele simplesmente é um de vocês. Ele está aí no meio, ele vive com vocês, ele faz as mesmas coisas, ele sofre as mesmas coisas, ele serve o Senhor do jeito que vocês servem. Ele é um de vocês. E como ele faz, vocês têm que fazer. Se ele pode fazer, você pode fazer. Então é algo extraordinário que a gente aprende
a respeito do Epáfras, a respeito da oração, que a oração é para todos nós. Todos nós devemos orar. Todos nós devemos estar envolvidos no ministério de oração. Todos nós. É claro que tem alguns irmãos e irmãs que se dedicam mais a isso. Deus os abençoe. Mas isso não quer dizer que eu não vou fazer. Isso quer dizer que você não vai fazer. Isso quer dizer que você não tem algo para fazer. Todos nós temos que orar. Todos nós temos que estar envolvidos em oração. Todos nós temos que aprender a orar e temos que orar. Praticar a oração. Ele é um de vocês. A oração é para todo mundo. Não é só para alguns, não. Então você tem que aprender a orar. E o Epáfras aqui vai ensinar a gente. Essa é extraordinária a história desse homem aqui. Porque ele vai ensinar a gente a orar. E Paulo usa o exemplo do Epáfras para ensinar a igreja como é que isso funciona. O que eles têm que fazer. É extraordinário. Então é para todo mundo. Para aqueles chegados, é o pessoal da igreja. Para você que está dentro. Ele é um de vocês. Mas Paulo fala algo a mais aqui. Ele fala, ele é escravo de Cristo. Ele fala assim, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós. Então ele vai definindo aqui. Servo de Cristo Jesus. Servo de Cristo Jesus. A palavra que Paulo usa aqui é a palavra doulos. Eu não sei se esse é o sotaque grego certo, a palavra grega, mas é a palavra que significa escravo. Servo é escravo. É escravo. Uma pessoa possuída, né? Ela era comprada. E é extremamente importante, né? Essa é a atitude de Epáfras. Então essa é a próxima coisa que Paulo define de Epáfras. Ele é um amigo chegado, um irmão chegado, ele é um dos nossos. Mas não só isso. Ele é um de vocês. Quer dizer, ele faz parte do grupo. Parte da turma, como diz o pessoal aí. Mas não só isso. Paulo vai definindo quem que é esse cara. E aí ele chega no ponto principal. Ele fala, esse sujeito é um escravo de Cristo. Essa é a atitude de Epáfras. Ele é um escravo de Jesus. Ele é possuído, ele é uma posse, ele pertence a Jesus. Ele é alguém que não tem direitos. Jesus tem todos os direitos sobre ele. Ele é um servo de Jesus. Ele faz aquilo que Jesus quer que ele faça. Ele faz aquilo que Jesus manda ele fazer. Então ele tem que conhecer Jesus, ele tem que andar com Jesus e ele tem que ouvir Jesus. Através das Escrituras, obviamente. Mas ele segue Jesus, ele serve Jesus. E Jesus tem todos os direitos. A atitude de servo. A atitude de servo é aquele que anda com o seu Senhor, ouve o seu Senhor e faz aquilo que o seu Senhor pede para ele fazer. E a oração está entranhada nesse processo de conversar com o Senhor, de ouvir o Senhor, de receber a mensagem, de pedir e de obedecer. Esse processo todo está envolvido com o escravo. Então, Paulo aqui, logo no começo, né, nesse versículo 12, no começo do versículo 12, ele deixa claro para todos nós que orar não é algo só para pessoas especiais, pessoas chamadas para isso. Não. Orar é para todos. E Epáfras prova isso para nós. Né? Ele era chegado ao Paulo, né?
tratado com apelido. Ele era um dos membros da igreja, considerado um dos membros da igreja, estava representando eles lá para servir Paulo e ajudar Paulo na situação difícil que ele estava passando. Mas acima de tudo, ele era um servo de Cristo. E hoje em dia nós estamos com um problema sério nas nossas igrejas, porque ninguém quer ser servo. Todo mundo quer ser servido. Por que você acha que as pessoas vão para essas igrejas grandes? Mega, aqui eles chamam, né, nos Estados Unidos eles chamam de mega church, né? Essas mega igrejas. Por que você acha que o pessoal vai para lá? Porque lá eles têm chance de ser servidos. Eles não vão para lá porque eles estão precisando de gente lá. Eles estão precisando de mais criança lá, estão precisando de mais família lá. Vou lá ajudar. Não. Eles vão para lá porque lá eles vão ser servidos e vão ficar anônimos, que tá quietinho no canto, só aprecia e usufrui do culto, a música, a palavra, aquele negócio todo, e casa, né? Vai embora para casa. Ninguém está indo para lá para ajudar, para servir, para participar. Alguns estão provavelmente, né? Quero generalizar não, mas a grande maioria. Você procura uma igreja grande porque ela tem o que oferecer para você. O Epáfras foi para a cadeia servir uma pessoa, Paulo. Pensa nisso. Pensa nisso. Ele foi para a cadeia para servir uma pessoa, para ajudar uma pessoa. E a gente tinha que ter essa atitude. Paulo está falando aqui, ele é um servo de Cristo, ele não é meu servo não, ele não é servo da igreja não, ele é servo de Cristo. Ele é servo de Cristo. Por isso eu gostaria que você orasse a respeito disso para o teu ministério pessoal, para o teu crescimento pessoal, teu envolvimento na igreja, tua participação na igreja, teu serviço a Cristo. Onde? Como? Quando? Esse é o grande desafio para nós. Orar é para todos nós. Essa é a primeira grande lição que a gente aprende com Epáfras. Semana que vem a gente volta a falar do Epáfras, porque tem muita lição que a gente aprende com ele. Mas essa aqui é muito importante. Orar é para todos nós. E o Epáfras é alguém da família, ele é do povo, quer dizer, ele é um deles, não é alguém que está acima, mais importante, especial. Ele é um deles. E é um servo de Cristo. Um servo de Cristo, disposto a servir o Senhor. Nós somos membros comuns e simples da igreja. É isso que nós aprendemos com Epáfras. Então não há desculpa para não orarmos. E não há desculpa para não orarmos uns pelos outros. Porque somos servos de Cristo. Vamos orar a Deus mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por essa mensagem, te agradecemos por Epáfras, esse servo do Senhor, que tem tantas lições importantes para nós. E pedimos que o Senhor nos abençoe as pessoas que estão nos ouvindo e desperte no coração delas o desejo de orar, Senhor, crescer na oração. Abençoa-os, toca, abençoa a semana deles e dá graça para a gente, Senhor, continuarmos te servindo. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo e assistido o nosso culto. Compartilhe com os teus amigos, teus familiares, o pessoal lá da igreja, ajuda a gente a abençoar outras pessoas. A gente não está fazendo concorrência com ninguém, não estamos montando uma igreja e querendo tirar membro de outra igreja, não. Nós não temos nem igreja brasileira aqui.
né? Então não corremos esse risco, mas queremos te abençoar. Isso ajuda a gente a abençoar outras pessoas, tá bom? Se inscreva no nosso canal, não se esqueça. Chama um Pingo de Prosa nesse canal que você está assistindo esse vídeo. E se eu não te ver durante a semana no nosso Pingo de Prosa, eu espero te ver a semana que vem. Tá bom? Um grande abraço. Deus te abençoe.